Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e hoje nós vamos fazer alguns exercícios da nossa lista 4, que a partir do momento em que esse vídeo estiver no ar, a nossa lista já estará também nos drives e também na página do Facebook, nos grupos de WhatsApp. Essa lista também já estará seguindo para vocês fazerem ela. E ela segue o mesmo esquema da outra lista. Todos os exercícios que foram retirados para fazer essa lista estão no livro, né, no nosso livro texto. Se você não tem o livro texto, mande uma mensagem para os coordenadores do cursinho, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, o que for. Ou mande mensagem para nós, os professores, que nós também temos o arquivo digital do livro e a gente manda para vocês assim que for possível, né, para vocês terem o material para acompanhar e estudar, certo? Então, seguindo o mesmo esquema dos outros vídeos, né, dos vídeos anteriores que a gente estava fazendo aqui, eu selecionei alguns exercícios que eu considerei interessante em cima desse capítulo, que também estão na nossa lista. Então, você resolvendo os exercícios aqui junto comigo, você já resolve basicamente metade da nossa lista, tá bom? Então, os exercícios de análise gráfica, lembra que eu falei que eles não são exercícios difíceis, mas eles são exercícios que levam uma certa interpretação, né? Você precisa ter um certo conhecimento para analisar o gráfico e retomar alguns conhecimentos que são interessantes para você interpretar a figura que está aparecendo ali, tá? Então, esse exercício que eu tirei aqui é um exercício da VUNESP, né? Ele fala o seguinte: o gráfico na figura mostra a posição x de um objeto em movimento sobre uma trajetória retilínea em função do tempo t. A partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente, aí ele dá os instantes. O que significa velocidade instantânea? Velocidade instantânea que a gente falou foi um dos tópicos que a gente acabou conversando nas aulas anteriores, que basicamente é a velocidade no instante em que o móvel passa por um determinado tempo. No instante, 3 segundos, a velocidade do móvel era tal, era x, era 20 km por hora, era 30 km por hora. É a velocidade instantânea, a velocidade do momento. E você pode calcular essa velocidade instantânea através dessa nossa equaçãozinha aqui, ó, v igual a v0, mais at. É uma equação do MRUV, ou seja, do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Com essa equação aqui da vovoateia, ou do vovô, enfim, você consegue descrever a velocidade instantânea do objeto em um determinado tempo, tá bom? Agora, o que ele fala? O seguinte, ele te dá esse gráfico, né? Olha só esse gráfico aqui, um gráfico da posição pelo tempo. Então, se a gente for trabalhar, a gente vai extrair a velocidade, um gráfico de posição pelo tempo, o seu coeficiente angular é a velocidade, tá? E o seu coeficiente linear é o espaço, lembrando sempre daquela nossa equação da reta. Ele pergunta o seguinte: a partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente... Tá, vamos lá. A partir desse gráfico, a gente pode perceber que a velocidade varia, né? Em vários instantes aqui, a gente pode perceber que ela não é constante. Ela não é aquela reta constante que nós temos no gráfico do MRU. No gráfico do MRU, né, nós temos... Aqui é difícil desenhar com a canetinha, pessoal. Então eu apanho mesmo. Então tá. No gráfico do MRU, a gente tem a nossa retinha aqui, ó, nossos dois eixos. E nós temos a nossa reta. Isso daqui é uma reta constante no MRU. Ou seja, a velocidade para qualquer ponto que eu pegar aqui da minha reta, ela vai ser constante. Nesse gráfico aqui, ela não é constante, ela varia conforme o tempo. Percebe que ela tem, ó, ele vai passando por vários espaços, mas a velocidade dele... Difícil gravar à tarde. Mas a velocidade dele varia conforme o tempo vai passando, tá? Então a gente tem o seguinte: como se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado, quando a velocidade vai ser
quando ela vai ser zero? Ora, da mesma forma quando nós temos uma bolinha que é jogada para cima, né, com uma certa velocidade, ela quando chega aqui em cima no topo, a velocidade final dela será zero. Concordam comigo? Porque ela vai inverter o movimento. Ela vai deixar de subir e vai começar a descer. A partir daí, a velocidade dela muda o módulo da velocidade dela. A velocidade dela muda. Ela estava subindo, ela chega no topo com velocidade zero, a velocidade final dela é zero, e aí ela começa a descer. Aí é outro movimento. O movimento começa a ser acelerado com o auxílio da aceleração, da gravidade, tá? Aqui não vai ser diferente, para esse exercício não vai ser diferente. Nós temos que pegar o momento onde há a inversão do movimento. Como assim? Quando o movimento começa a alterar de um ponto para outro. Ou seja, se ele está subindo, a gente tem que procurar quando ele começa a deixar de subir para começar a descer. Deu para entender? A gente tem que analisar em cima do gráfico aqui momentos onde ocorre a inversão da construção do gráfico. Ou seja, se ele está subindo, a gente procura quando ele começa a descer. E se na hora que está descendo, a gente começa a procurar quando ele está subindo. Tá? Então, a partir disso daí, a gente tem a nossa análise do gráfico aqui. Ó. Que momentos que a gente consegue analisar aqui desse nosso gráfico, onde ocorre a inversão do movimento? Ó, eu consigo destacar 3 aqui. Vamos lá. O primeiro momento é aqui, ó, no tempo igual a 2. No tempo igual a 2, t igual a 2 segundos, a gente consegue perceber a inversão. Ó. O nosso gráfico está crescendo aqui. A partir do momento que ele chega nesse ponto, no ponto máximo dele, onde ele vai atingir a velocidade nesse intervalo aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero. Aqui é um ponto, então. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, ó. Aí ele faz a inversão do movimento de subir, ele começa a descer. Tô descendo, ó. Parei de novo aqui, ó. Aqui também é outro ponto onde a minha velocidade é igual a zero, porque ocorre a inversão do movimento. Ele tá descendo e vai começar a subir. Então aqui é o meu segundo ponto. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Olha só, aqui ó, ele começa a subir. E nós temos outro ponto aqui onde a velocidade também é igual a zero. Aqui é o nosso terceiro ponto, 7 segundos. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Aqui ele continua. Opa, de novo aqui, ó. No tempo igual a 11 segundos, a velocidade também é igual a zero. Ocorre a inversão do movimento. De descendo, ele vai começar a subir. Então, aqui é o nosso quarto ponto. Tá? Então, nós temos os pontos, os tempos 2, 5, 7 e 11 segundos. Que alternativa que se assemelha mais com esse nosso resultado? Ora, alternativa E. Essa alternativa aqui. Nos instantes 2, 5, 7 e 11 segundos, ocorre o ponto onde a velocidade é zero, a velocidade instantânea no momento ali vai ser zero, e aí ocorre a inversão do movimento. Tudo bem? Não teve muito segredo esse exercício, é mais entender como que se prossegue o movimento, né? Não teve muito segredo. Vamos para o próximo. Esse exercício aqui da Unifor, lá do Ceará, ele fala o seguinte. O gráfico a seguir representa o espaço S em função do tempo para o movimento de um corpo. Tá? Aí ele dá o nosso gráfico aqui. Dá o gráfico aqui. Para esse movimento, o gráfico da velocidade v, em função do tempo, está representado em
Ó, esse daqui é um espaço por tempo. Então, o coeficiente angular desse espaço, as informações que esse gráfico pode nos fornecer é a velocidade. Mas a gente tem que lembrar que ele quer a resposta como se fosse um gráfico de v em função do tempo. Como que a velocidade cresce ou decresce em função do tempo, tá? Vamos lá. O que acontece aqui no nosso exercício? Ó? Vamos analisar as três partes desse nosso movimento. Nessa primeira parte aqui, ó, o que acontece? Nós temos um crescimento do espaço em função do tempo, tá? Temos um crescimento do espaço, a gente pode perceber que quanto mais tempo vai passando, quanto mais tempo vai passando, né? Quanto mais demora, mais o espaço cresce. Quanto mais o tempo avança, mais o nosso espaço cresce. Esse gráfico, se a gente lembrar bem das nossas aulas de movimento uniforme, é o gráfico da velocidade média, ou seja, qual que é a forma da nossa velocidade média? Δs sobre Δt. Se nós pegarmos aqui um ponto, né, fizermos o coeficiente angular, que é aquele lance de Pitágoras, que é fazer uma variação do nosso ponto S e dividir pela variação do ponto T, a gente tem a velocidade em qualquer ponto aqui. E a velocidade, se a gente fazer uma variação aqui, uma variação aqui, uma variação aqui, ela vai ser constante, ela não vai mudar. Isso daqui é um movimento uniforme. Ou seja, a velocidade ela permanece constante e o espaço vai crescendo em função do tempo. Tá? Legal. Aí ele chega no tempo 1, fica uma reta constante, ou seja, não muda, e para no tempo 2 e faz um arco de parábola. Nessa parte aqui, o que acontece? Não há movimento. Aqui não há movimento. A velocidade é zero. Ele está em repouso. Por quê? Porque o espaço não cresceu. Consegue notar isso daqui? O espaço permaneceu o mesmo. Se o espaço permaneceu o mesmo, ele não teve movimento. Ele só demorou, só continuou contando o tempo, só continuou cronometrando. Então, o espaço aqui é zero. Desculpa, a velocidade aqui é zero. Ele está em repouso. Aqui a velocidade, eu vou anotar aqui, ó, aqui a velocidade é CTE, constante. Aqui a velocidade é zero. E nesse ponto 2 aqui, ó, nessa nossa terceira parte do gráfico aqui, que ele faz um arco de parábola. A gente viu nas nossas aulas de movimento retilíneo uniformemente variado, onde há a presença de aceleração, que o espaço cresce de forma exponencial. Ele vai crescer como se fosse uma parábola. Isso é uma parábola. Tá? Se ele cresce em formato de parábola de maneira exponencial, em uma função do segundo grau, a velocidade dele vai variar conforme o tempo. Ou seja, ela não vai ser constante. Quando há a presença de aceleração, a velocidade varia. Ela é diferente não é diferente de zero, desculpa. Ela não vai ser o mesmo número aqui, não vai ser o mesmo número aqui e não vai ser o mesmo número aqui. Igual no meu ponto onde era um movimento uniforme. Ela não vai ser constante, ela vai variar. Então, esse arco de parábola aqui ocorre a presença da aceleração, onde há a mudança da velocidade. A velocidade começa a crescer em função do tempo. Tá? Aí ele fala o seguinte, ó, para esse movimento, o gráfico da velocidade v em função do tempo, ele está representado em qual que é o gráfico que mais se assemelha ao que eu falei aqui, ó? Velocidade em função do tempo. Vamos analisar aquilo que eu falei, ó. No primeiro momento, a gente tem que procurar onde a velocidade é constante. Constante, ou seja, não muda. Ó, qual das alternativas a gente tem uma velocidade que não muda? Essa daqui não serve, porque está crescendo. Essa serve. Ó, todas servem menos a A. Legal. Agora a gente precisa ver qual gráfico que mostra para nós a velocidade igual a zero. Ou seja, onde não há presença de velocidade. Esse não, porque está diminuindo a velocidade. Esse não, porque também está diminuindo a velocidade. Esse também não, porque está diminuindo a velocidade. Esse daqui sim. Legal. Por quê, ó? Olha meu ponto zero aqui, ó. Ele está em zero. O tempo continua. O tempo continua correndo. Mas eu não tenho velocidade. E o que me mostra uma velocidade que cresce com o tempo?
Ora, esses daqui mostravam, mas todos erraram. Todos erraram por conta de um momento aqui da nossa parte 2. Então, a nossa alternativa aí é a verdade. Porque aqui a gente tem uma velocidade que cresce com o tempo. Da mesma forma com o espaço. O coeficiente angular disso daqui é a aceleração. A aceleração é constante. Para cada ponto que eu pegar aqui, para cada ponto do gráfico, a aceleração é constante. A velocidade não. A velocidade muda. Tá? Então, esse daqui, ó, a alternativa certa é a letra E. Certo? Não tem. Vocês viram que a gente não fez nenhuma conta até agora. É só análise gráfica. É só interpretação do gráfico usando todos os conceitos que a gente pegou até agora. Tá bom? Vamos lá. Esse daqui, ele fala o seguinte, ó. É da FEI, Faculdade de Engenharia. E ele fala o seguinte. O arco de parábola no gráfico a seguir representa a variação da velocidade em função do tempo. Da mesma forma que o gráfico anterior. No instante t igual a 5 segundos, a gente pode imaginar que o movimento a gente imagina que o t igual a 5 segundos está por aqui. Que o movimento é progressivo retardado, progressivo acelerado, regressivo acelerado, regressivo retardado ou uniforme. Olha, uniforme não vai ser, porque ele vai ser uniformemente variado. Aqui ele tem a presença de aceleração, uma parábola isso daqui. A velocidade está decrescendo e está aumentando conforme o tempo, ela não é constante. A partir disso daí, eu tenho uma tabelinha para mostrar para vocês, que a gente vai analisar junto. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, a gente tem um movimento progressivo acelerado. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, a gente tem um movimento progressivo retardado. Quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, a gente tem um retrógrado retardado, ou nesse caso que ele está chamando aqui de regressivo. E quando a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, a gente tem um retrógrado acelerado. O que significa? Ó? Quando a gente tem um gráfico que é uma parábola desse jeito, a gente tem a presença de uma aceleração negativa. Ou seja, uma aceleração menor que zero. Ou seja, a aceleração nesse caso, embora a minha velocidade ela esteja diminuindo, aqui, nesse ponto, a gente vai ter duas inversões. Embora a minha velocidade aqui em cima ela seja menor que zero, maior que zero, nesse ponto aqui, ó, e ela esteja decrescendo a minha velocidade, ó, conforme vai passando o tempo, a minha velocidade vai diminuindo. Então, a gente tem que a aceleração, né, a minha velocidade é positiva, mas a minha aceleração é negativa. Ou seja, porque eu estou decrescendo a velocidade e a aceleração não está me ajudando. Ela está fazendo com que eu diminua a minha velocidade. Então, ela está fazendo um movimento contrário. Então, não pode ser progressivo acelerado porque as duas não são iguais. Não é retrógrado acelerado porque eu não estou, de maneira assim mais chula de falar, correndo para trás. Não é. Não é retrógrado retardado. E só pode ser, então, o progressivo retardado. Então, quando a gente analisa as nossas alternativas assim, qual desses aqui que se encaixa na nossa tabelinha? A letra A, de amor. Tá? Tudo bem? É mais vocês entenderem que durante o processo vocês têm que analisar o sentido da orientação da trajetória e como que a velocidade e a aceleração elas estão envolvidas em cima disso, que vai determinar se vai ser acelerado, se vai ser retardado, se vai ser progressivo, enfim. Tá bom? Para o próximo. Esse exercício aqui também era da VUNESP. Selecionei 2 exercícios da VUNESP porque eles fazem exercícios interessantes e é sempre bom para a gente trabalhar. Esse daqui, ele fala o seguinte. O movimento de uma partícula, ela efetua-se ao longo do eixo x, num gráfico x por t, ó, onde o y é o x, meu y é o x e o meu t é o x. Confuso, né? Mas é x por t.
Vamos lá. Ele fala o seguinte: no gráfico x por t desse movimento, a gente vai localizar os pontos. O P0, 25 e 0, P1, 20 e 1, P2, 15 e 2, P3, 10 e 3, P4, 5 e 4, com x em metros e t em segundos. Ele dando esses pares ordenados, você consegue montar esta reta aqui. Lembrando que 25 é x, 0 é t, o primeiro par é x aqui, que é em espaço. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, x e aqui é t. Tá? Então, para cada ponto que você for fazer aqui no nosso jogo, você vai colocar seguindo essa ordem aqui. E o gráfico vai ficar dessa maneira. Aí ele pergunta o seguinte: explique o significado físico do coeficiente linear e angular do gráfico obtido acima. Pessoal, um gráfico x por t, onde ele nos dá esse desenho aqui, isso daqui é uma reta constante, só que ela é uma reta decrescente. Ela está decrescendo do maior e está diminuindo os valores. Tá? Isso é um movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, enfim. Não há presença de aceleração aqui. Se não há presença de aceleração aqui, a gente sabe que a nossa velocidade ela é constante. Só que ela vai ser menor que zero, porque é um movimento decrescente pelo gráfico, tá bom? Agora, a gente tem que entender qual é o significado físico dos coeficientes lineares e angulares. A equação da reta, a tradicional, é essa daqui, y igual a x mais b, onde b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular. No nosso exercício, quando a gente trabalha com espaço e velocidade e tempo, uma função horária, a gente tem isso daqui, ó. Eu vou escrever como se fosse o gráfico aqui, ó. X é igual a x0 mais v0t. Onde x0, que é meu coeficiente linear, é meu espaço inicial. E o meu coeficiente angular é a velocidade. Espaço inicial é a minha velocidade. Velocidade, tá? Então, o significado físico do coeficiente linear e angular nesse gráfico acima, a gente pode responder dessa maneira. Aqui, ó. Opa. Avançou. Finalizei a apresentação. Aqui, ó. Vamos lá. Vou apagar tudo isso daqui e escrever assim, ó. A. O coeficiente linear é referente ao espaço inicial. Espaço inicial da trajetória. E o coeficiente angular que a gente tira é a nossa velocidade. Velocidade média. Tá? É a velocidade do móvel nesse trajeto. Qual é o tipo de movimento? Ora, esse tipo de movimento é um movimento decrescente, onde nós temos aqui um decréscimo, a velocidade vai decrescendo em função do tempo. Então, é um movimento retardado. Tá? É um movimento decrescente, onde a minha velocidade vai ser menor que zero. Tá bom? E o espaço também vai diminuindo em função do tempo. Então, ele também é retrógrado. Tá bom? Deduz a equação horária do movimento com os coeficientes numéricos corretos.
Vamos lá. Letra C aqui, ó. A gente tem que preencher dessa maneira aqui, ó, mais VT. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente sabe que é S, a gente sabe que o espaço inicial é 25, porque ele deu aqui, ó, menos VT, que é a nossa, que a velocidade ela vai ser negativa por conta do nosso decréscimo aqui, da nossa reta decrescente, tá? Vamos então fazer o coeficiente angular, ou seja, de pegar qualquer ponto assim. Vamos pegar uma variação do espaço de 20, 25 e de 4 e 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó. V é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a minha variação de espaço? 20 menos 5 dividido por 4 menos 1. Isso daqui dá 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é menos 5 metros por segundo, porque isso daqui é uma reta decrescente, tá? Então a velocidade é negativa. Então, a nossa equação da velocidade ficaria S igual a 25 menos 5t. Essa é a nossa letra C, tá bom? Vamos lá. Esse daqui é da Mackenzie e ele fala o seguinte: um observador registra a partir do instante zero as posições x assumidas por uma partícula em função do tempo t. A trajetória descrita é retilínea e o gráfico obtido está ilustrado a seguir. Vamos lá. A gente tem novamente um gráfico x por t, onde nós temos o nosso móvel em repouso durante 4 segundos e depois disso ele inicia um movimento decrescente. Ele começa a decrescer o seu espaço. Tá? Ele começa a diminuir o seu espaço. Então, isso daqui também, a velocidade ela é negativa. Tá? Ela é menor que zero. Ele fala o seguinte: qual é a posição assumida pela partícula no instante 19 segundos? Ora, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a velocidade. Para calcular a velocidade, a gente precisa desse nosso triângulo aqui, ó. Tá? A partir disso, a gente consegue calcular, então. Velocidade é a razão do espaço pelo tempo. A gente tem que a variação do espaço é 10 menos 0, dividido por 8 menos 4, que foi a variação do tempo ali. Isso daqui dá 10 quartos. Se a gente simplificar por 2, dá 5 meios, que é 2,5. Lembrando que essa reta é uma reta decrescente, a gente tem que a nossa velocidade é 2,5 metros por segundo, menos 2,5 metros por segundo. Tá? Legal. Calculamos a velocidade, sem muito grilo por aí. Agora ele fala o seguinte para a gente... Qual que é a posição assumida pela partícula no instante 19 segundos? Ora, aqui ele já perdeu 4 segundos. A gente vai usar a nossa equaçãozinha do sorvete. Ou seja, a gente tem S igual a S0 mais V0t, onde nós temos aqui a variação do nosso tempo, que ele já parou 19, considerando que ele parou aqui, ó, tá contando dos 4 segundos, a gente vai ter que fazer uma variação do inicial menos o final. Desculpa, final menos inicial, uma variação. O espaço final ele quer saber, né? É onde ele quer saber. O espaço inicial, qual que foi? Não foi 10? É onde ele começou. Menos a velocidade inicial. A velocidade no móvel é 2,5. E a variação do tempo vai ser 19 menos 4. 19 menos 4 é 15. A partir disso, a gente faz as nossas continhas aqui, ó.
10 menos 2,5 que multiplica 15. 2,5 que multiplica 15, isso daqui dá 37,5. S igual a 10 menos 37,5. A gente tem aqui que nosso S vai ser 10 menos 37,5 vai ser menos 27,5 metros. A alternativa aqui mais se assemelha com a nossa resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Pessoal, esses foram os exercícios que eu selecionei aqui para vocês, tá? Não se esqueçam de fazer a lista, anotarem todas as suas dúvidas. Se vocês tiverem alguma outra questão que a gente possa resolver, mandem no Facebook, mandem no grupo do WhatsApp, mandem e-mail, qualquer forma de comunicação a gente está aceitando, desde que vocês interajam com nossos professores. A gente quer o melhor para vocês sempre e que vocês atinjam sempre seus objetivos. Olhem todas as playlists do nosso canal. Se você está com dúvidas de como criar uma rotina de estudos, a gente fez um vídeo dando um norte, né, tentando dar algumas dicas para pontuar vocês a respeito disso. Tá? Compareçam às aulas online, respondam os questionários, as listas que os outros professores mandam, né? Eu sei que tá difícil, eu sei que é complicado, mas um pouquinho por dia eu sei que a gente consegue, tá bom? Eu vou ficando por aqui e no final assim que esse vídeo estiver no ar, a nossa lista também vai estar no ar. A partir da próxima semana a gente avança com nossos capítulos, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.